Obrigada, Clóvis, pelas palavras tão generosas. Boa noite a todas, todos e todes. E dizer que estou muito feliz. Todo mundo se lembra, todo mundo aprendeu na escola um poema de Olavo Bilac que começa: Ora direis, ouvir estrelas, tresloucado amigo. Eu aqui faço uma pergunta parecida. Ora direis, ouvir sobre política e democracia, tresloucada amiga. E, no entanto, eu penso que é preciso fazer a pergunta, né? Por que pensar sobre a política e a democracia hoje aqui? Eu diria que no plano conjuntural, né, no plano dos acontecimentos recentes no Brasil, ou o 8 de janeiro de 2023, nós somos levados a considerar que retomar essa discussão é de grande importância e de responsabilidade histórica. Minutinho só. Eu sou de uma incompetência nesses objetos. Acho que agora foi. Desculpe. De fato, existe no Brasil a tendência social de julgar a política de duas maneiras. Ou como algo que cabe a profissionais da política, vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidentes, e não diz respeito à nossa ação como cidadãos. Ou então, julgar a política o espaço da prática da corrupção, da qual os cidadãos se afastam para preservar princípios éticos. Essa dupla maneira de se referir à política são duas maneiras de recusá-la. E essa recusa destrói a construção da democracia. Muitos são os aspectos que determinam essa dupla visão da política. E essa visão que a restringe aos profissionais ou a visão que a despreza como lugar da corrupção. Essas duas visões significam um abandono da política, um esquecimento de que a política é uma prática social e histórica da maior relevância. Nós precisamos considerar, entretanto, que essas duas visões não são imotivadas, não aparecem por acaso, né? Elas não são desprovidas de causas. Destas causas, eu gostaria de destacar aqui hoje aquelas que produzem a privatização do espaço público e o destroem como espaço público, pondo em risco a democracia. Eu vou mencionar algumas causas. Começo mencionando o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado sob a ação da economia e de governos neoliberais, uma vez que eles se definem pela eliminação de direitos econômicos, sociais e políticos garantidos pelo poder público. Eles o fazem em proveito de interesses privados da classe dominante, isto é, dos detentores da riqueza. Em outras palavras, sendo a democracia a criação e garantia de direitos, a transformação dos direitos em serviços que se vende e compra no mercado significa recusar o núcleo definidor da democracia, passar de direito a serviço no mercado. Uma segunda causa é a destruição da esfera da opinião pública,
que deixa de ser o campo onde se exprimem opiniões divergentes sobre a vida econômica, social, cultural, política, divergências que são constitutivas da democracia, porque ela é a única forma política que considera o conflito legítimo e necessário. A opinião pública, que na origem era a manifestação em público de uma reflexão que grupos e classes sociais, na defesa dos seus interesses e dos seus direitos, levavam a determinar decisões e ações políticas. Isto é, a discussão pública levava a resultados concernentes a toda a coletividade. Ora, hoje, a opinião pública se tornou a manifestação pública não de reflexões e de opiniões, mas de gostos, preferências, sentimentos individuais, que outrora pertenciam ao campo da esfera privada. Uma terceira causa é a destruição da discussão e do debate públicos sobre projetos e programas de governos e sobre as leis. E essa destruição foi produzida pelo surgimento do marketing político, né? Que submete a política aos procedimentos da sociedade de consumo e do espetáculo. O marketing político procura vender a imagem do político e reduzir o cidadão à figura privada do consumidor. Para obter a identificação do consumidor com o produto, o marketing produz a imagem do político enquanto pessoa privada, as suas características corporais, preferências sexuais, culinárias, literárias, esportivas, hábitos cotidianos, vida em família, bichinhos de estimação. A privatização das figuras do político e do cidadão privatiza o espaço público da política. Uma quarta causa é aquilo que eu chamo de a ideologia da competência. Segundo essa ideologia, a sociedade se divide entre os competentes, que possuem conhecimentos científicos e técnicos e, por isso, têm o direito de mandar e comandar, e os demais, que, não tendo tais conhecimentos, são tidos como incompetentes e com a obrigação de obedecer. Sob os efeitos da ideologia da competência, a política é considerada uma questão técnica, que deve ficar nas mãos de especialistas supostamente competentes, cabendo aos cidadãos reconhecer sua própria incompetência, confiar na competência dos técnicos e reduzir a participação política ao momento do voto nas eleições. Uma quinta causa é a ação dos meios de comunicação de massa sob o impacto da ideologia da competência. Isto é, com essa ideologia da competência, as ondas sonoras do rádio e as transmissões televisivas se tornam cada vez mais o campo dos discursos de especialistas que nos ensinam como viver, se tornam imensos consultórios sentimental, sexual, gastronômico, geriátrico, ginecológico, culinário, de cuidados com o corpo, ginástica, cosmético, vestuário, medicamento, conselhos de jardinagem, carpintaria, bastidores da criação artística, literária e da vida doméstica. Como observa Christopher Lasch no livro A Cultura do Narcisismo, as mídias tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade, substituindo-as pelas noções de credibilidade, plausibilidade e confiabilidade. Para que algo seja aceito como real, basta que apareça como crível ou plausível ou oferecido por alguém confiável. Os fatos cedem lugar a declarações de personalidades autorizadas.
e de formadores de opinião, que não transmitem informações, mas preferências, e essas se convertem imediatamente em propaganda. Qual é a base de apoio da credibilidade, da plausibilidade e da confiabilidade? A resposta se encontra no apelo à intimidade, à personalidade, à vida privada, como suporte e garantia da ordem pública. Uma sexta causa é a ação das novas tecnologias eletrônicas, que deram origem ao chamado Digital Party, ou Partido Digital, no qual os governantes se apresentam não como governantes, mas como gestores. O Estado é uma empresa e os governantes são os gestores dessa empresa. Eles se apresentam, então, como gestores, representantes do verdadeiro povo, o qual permanece como uma maioria silenciosa, com a qual eles se relacionam ininterruptamente, diretamente, por meio do Twitter, de blogs, de redes sociais, etc., operando sem mediação institucional, pondo em dúvida a validade dos congressos e dos parlamentos políticos e das instituições jurídicas, promovendo manifestações contra essas instituições. E uma última causa, não é a última, mas das que eu selecionei, é a última, aquilo que eu denomino de o neocalvinismo. De fato, nos seus inícios, o capitalismo se exprimiu ideologicamente na ética de Calvino, ou na ética calvinista do trabalho, como vocação e dever, instituindo o dever de trabalhar e a repressão do desejo e da fruição e do descanso, impondo uma férrea disciplina aos corpos. Essa ética, que é uma ideologia, né, reaparece no neoliberalismo com a figura do trabalhador como empresário de si mesmo, devendo, como indivíduo, participar da competição mortal com os demais trabalhadores, tendo a obrigação de vencer a qualquer custo e sentir-se culpado se não alcançar esse objetivo. Na ética protestante, um dos sinais que Deus dava aos homens de que eles se salvariam, os seres humanos se salvariam na vida eterna, era fazer com que o trabalho produzisse enriquecimento pessoal. O enriquecimento era uma prova do olhar bondoso e benfazejo de Deus e uma promessa de salvação. Portanto, era preciso trabalhar, reprimindo, portanto, os desejos, a fruição, o descanso, o lazer. Assim. Ora, essa concepção é que aparece nesse novo indivíduo criado pelo neoliberalismo, que entra numa competição mortal com os demais trabalhadores, tendo a obrigação de vencer a qualquer custo e sentir-se culpado se ele não alcançar esse objetivo. É a famosa meritocracia. É isso a meritocracia. Em outras palavras, ao mesmo tempo que nós estamos diante de uma renovação da ética calvinista, nós também estamos diante de uma contradição com relação a essa ética. Por quê? Porque o trabalho exigia a repressão do desejo, da fruição e do descanso. Ora, agora surge uma ideologia de estímulo à fruição, ao gozo, ao desejo, isto é, o consumo de massa, que demole, então, a moral repressiva do antigo calvinismo, do início do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, mantém dessa antiga ética a ideia de nos tornar culpados, de tornar culpados todos aqueles que não conseguem participar do consumo de massa.
você se torna menor, você se torna ninguém. Você é avaliado pelos objetos que você é capaz de consumir. Ora, como nós veremos no curso que eu programei, quando nós lemos os filósofos antigos, particularmente Platão e Aristóteles, nós podemos observar que eles definem a política como uma forma superior de vida. A vida justa, segundo Platão, a vida boa e bela, segundo Aristóteles. Para ambos, a política se define pela justiça, ainda que cada um deles tome o justo de maneira diferente. Para Platão, uma política é verdadeira ou justa quando nela o sábio governa, o corajoso a protege e o concupiscente produz os meios materiais de conservação da comunidade. Em outras palavras, a política justa é aquela em que a razão comanda, subordinando ao seu comando a força militar e o poderio econômico. Aristóteles, porém, parte da existência de uma divisão social, qual seja a existência de pobres e ricos, e considera justa a política que opera no sentido de diminuir, tanto quanto possível, essa desigualdade. Ou, como diz o filósofo, a política é a arte de igualar os desiguais. E por esse motivo, Aristóteles distingue dois tipos de justiça. O que ele chama de a justiça distributiva ou do partilhável, que se refere à distribuição pública de bens para diminuir a distância entre pobres e ricos. Um exemplo que Aristóteles dá é: suponha que tenha havido uma seca fortíssima e que não haja grãos, e que se comece a importar os grãos, os que são mais ricos. Então, diz Aristóteles, nós vamos ter um aumento da desigualdade entre os que podem se alimentar e os que vão morrer de fome. Qual é a tarefa da política? A tarefa da política é estabelecer formas e critérios para distribuir todos esses bens igualmente entre todos. Isso é a justiça distributiva ou a justiça daquilo que é partilhável, que são as coisas físicas. Né? Ora, ao mesmo tempo, ele fala numa justiça do participável. Isso é, daquilo que não pode ser dividido, distribuído, partilhado, mas apenas participado. E é aí que está o poder político. O poder político deve ser exercido por todos os cidadãos. Ora, vai ocorrer que, durante a Idade Média, a ideia da política muda de foco, sob a ação da religião. Então, a política é pensada como a realização da justiça, tal como era para os antigos, mas vai considerar que, na verdade, existe um governante que depende de algo que foi estabelecido de uma vez por todas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é lido, né? Todo o poder vem do alto. Por mim reinam os reis e governam os príncipes. Há uma fundação teológica do poder político. Ele vem de Deus, né, que permite que alguns reinem e outros sejam príncipes. Né? Então, essa ideia é a de que o poder político é uma graça divina ou um favor divino que se deposita na figura do governante. O governante, portanto, é um representante de Deus na Terra. E ele é consagrado e coroado pelo Papa, que confirma a graça divina e assegura que o governante é filho da justiça
e pai da lei, porque ele tem a lei no seu peito, né? Ou seja, a vontade do governante é lei. Há um ditado que diz: o que apraz ao rei tem força de lei. Como representante de Deus na terra, o governante justo é aquele que possui todas as virtudes e deve servir de espelho aos governados, de maneira que uma política é justa quando o governante é moralmente virtuoso, e injusta quando ele é moralmente virtuoso. A Idade Média concebe a justiça sob duas formas, não mais o partilhável e o participável. A da ordem do mundo, que foi instituída por Deus. A natureza é uma ordem de decretos divinos. As leis da natureza são leis, né, decretadas por Deus. Então, o poder de Deus se exerce sobre o todo do universo. Né? E a ordem social, né, que é instituída pelo governante em consonância, não com a vontade dos seus governados, mas com a vontade de Deus, que se revela a ele. Ora, essa fundação religiosa e teológica da política, vou fazer um pequeno parênteses, se vocês me permitem, porque nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso vai se desmanchar. Mas eu não me esqueço que quando o Bolsonaro foi eleito, um dos lugares ao qual ele foi na igreja do Edir Macedo. E lá, eu não sei se vocês viram essa cerimônia, foi uma cerimônia muito interessante, em que o Bolsonaro se ajoelhou e o Edir Macedo ungiu e abençoou o presidente da República, à maneira de um Deus medieval, que tem a lei no seu peito e o que apraz a ele tem força de lei. Bom, diante tanto da trajetória dos antigos quanto da teologia política, nós podemos avaliar a imensa, a gigantesca ruptura que é trazida pelo pensamento de Maquiavel. Distanciando-se dos filósofos antigos e da teologia política, Maquiavel afirma que a política não diz respeito à justiça, nem à graça divina. Ela diz respeito ao exercício do poder. Ora, não é de qualquer maneira que se realiza um verdadeiro príncipe. Maquiavel começa com uma afirmação que é de uma importância fundamental para combater isso que virou, no senso comum, maquiavelismo. Se há uma coisa que Maquiavel não é maquiavélico. Ele não é, de jeito nenhum. Então, deixa eu explicar um pouquinho um dos elementos importantes da posição de Maquiavel. Então, Maquiavel vai dizer que toda sociedade é atravessada por uma divisão originária. Não existe sociedade sem essa divisão. Ela se divide entre o desejo dos grandes de oprimir e comandar e o desejo do povo de não ser oprimido nem comandado. Os grandes são movidos pelo desejo de bens e de riquezas. O povo, pelo desejo de liberdade e segurança. Então, em lugar de tomar como ponto de partida a ideia clássica da comunidade una, indivisa, na qual deve reinar ou a justiça do participável, a justiça do partilhável, ou a vontade de Deus através do rei, em vez dessa ideia de comunidade, surge efetivamente a ideia de sociedade. A comunidade é sempre una e indivisa, voltada a um bem comum. A sociedade não. A sociedade é dividida, ela é dividida em classes. Ela é dividida entre os grandes e o povo, no caso de Maquiavel. Então, retomando.
né? Então, vocês podem imaginar o tamanho da ruptura, porque vai ser a primeira vez na história do pensamento político que alguém vai dizer que a sociedade é uma rachadura entre os grandes e o povo, né? Assim, Maquiavel parte da divisão social, e por isso, para ele, a política é o exercício do poder em vista de domar, refrear e conter o desejo dos grandes e concretizar o desejo do povo, isto é, o desejo de liberdade e segurança. Mas não é só o abandono da figura da comunidade una e indivisa, nem apenas o deslocamento da discussão da política, da justiça para o poder, como garantia de liberdade e segurança populares, a marca inovadora de Maquiavel. Também é inovadora a concepção que ele tem da virtude do governante. Em vez de propor que o governante seja um espelho de virtudes morais que pertencem à esfera da vida privada, Maquiavel define o governante como um grande dissimulador que deve ser um paciente ouvinte da verdade. A virtude do governante é estar atento ao que Maquiavel chama a verità effettuale delle cose, isto é, aos acontecimentos. O governante virtuoso, príncipe, é aquele que muda de ideia, de sentimento e de ação segundo as exigências das circunstâncias, de maneira a não ser vítima delas, e sim o seu senhor. E, finalmente, um ponto essencial em Maquiavel é o sistema de alianças. Maquiavel diz: o príncipe, o verdadeiro, o grande príncipe, nunca se alia aos grandes, porque os grandes são seus rivais e querem o poder dele. O príncipe se alia ao povo, ao desejo do povo. Como vocês verem, não é nada maquiavélico. A coisa maquiavélica foi inventada depois, né? Ora, a concepção maquiaveliana da política, como exercício do poder, abre campo para a concepção moderna do poder político, não como principado, mas como soberania. Isto é, a passagem da figura do príncipe para o soberano. E nós veremos, eu pretendo tratar disso um pouco no curso, é Jean Bodin, no século XVI, que pela primeira vez define a soberania, dizendo que é soberano aquele que tem o poder de decisão, que promulga e abole leis, e que tem o direito de vida e morte sobre os governados. Essa definição da soberania foi inicialmente aplicada à figura do rei absoluto. No entanto, ela vai se tornar definidora da soberania do Estado. Assim, a política se refere ao exercício do poder soberano pelo Estado, ideia que será amplamente desenvolvida por Hobbes e depois dele pelos teóricos do iluminismo e da independência norte-americana e da Revolução Francesa. E, como nós veremos, eles introduzem versões variadas de como resolver aquilo que é a marca da sociedade, isto é, a existência de indivíduos isolados e não de uma comunidade. E a solução que eles vão encontrar nesse período é a ideia do pacto social ou do contrato social, né? A ideia de que há um acordo de vontades para instituir um soberano, né? E submeter-se a ele, desde que ele garanta a vida, a propriedade privada ou os bens e a liberdade dos governados. Ou seja, o que nasce aí é a concepção burguesa da política. Diante dessa história política, nós veremos que não vai ser muito surpreendente que Gramsci afaste a concepção liberal e pense a política a partir de Maquiavel. Isto é, ele vai pensar a partir da divisão social,
da liberdade popular e da segurança popular. E ele denomina, por isso, o Partido da Classe Revolucionária de O Novo Príncipe. Por isso, o ponto de partida de Gramsci é a crítica de Marx à ideia de contrato social, ou de pacto social como fundamento da soberania. Como Maquiavel, Marx parte da divisão social, isto é, da divisão de classes, e considera o Estado moderno o exercício da dominação, pois ele realiza, em linguagem maquiaveliana, o desejo dos grandes de oprimir e comandar. No caso, a propriedade privada dos meios sociais de produção e a repressão militar e policial. Assim, a Revolução Proletária é pensada por Gramsci como um renascimento da política contra a dominação antiga. E a figura que realiza isso, ele chama de o Novo Príncipe, ou Príncipe Moderno, que é o Partido Revolucionário. Bom, eu espero poder apresentar todas essas questões que eu estou aqui apresentando de maneira mais rápida, apresentar de maneira mais detalhada e aprofundada no curso, evidentemente. Mas eu estou dizendo qual é a trajetória que eu vou fazer. Essa aula inaugural é uma espécie de apresentação para vocês do programa, do nosso trabalho. Bom, então, dos contratualistas aos liberais, dos liberais aos marxistas, muito foi escrito e feito na política, mas sem perder de vista a divisão social, seja a maneira liberal para ocultá-la nas figuras do Estado e da nação como unidade indivisa imaginária, seja a maneira revolucionária de reinvenção da política sem o Estado e contra o Estado, sem abandonar o núcleo da modernidade, isto é, a afirmação de Maquiavel de que a política é o exercício do poder. Ora, nós vamos ver posteriormente, não é, como alguns dos nossos contemporâneos virão a pensar a política. Eu vou aqui, de uma maneira muito breve, destacar Max Weber, Hannah Arendt, Michel Foucault e Claude Lefort, como exemplos da maneira contemporânea de enfrentar a questão da política e da democracia. Max Weber concebe o poder como capacidade para obrigar à obediência por meio da lei. O poder é o uso legal da violência, podendo realizar-se de maneira personalizada, quando é um poder carismático, né? De um líder carismático, ou de maneira impessoal, quando ele se efetua por meio do Estado e dos instrumentos jurídicos criados pelo Estado. No entanto, Hannah Arendt parte de uma distinção que a gente não encontra no Weber, né? Entre força, autoridade e poder. A força, diz ela, é o exercício direto e imediato da coerção e da repressão. E o seu fundamento é o medo. A autoridade é a coerção pela tradição interiorizada e rememorada pela sociedade por meio de símbolos. E o seu fundamento é a obediência e o respeito pela hierarquia. O poder é a coerção mediada pela lei, a qual pode tanto ser fonte de liberdade como de dominação. E o seu fundamento é o consentimento. Esse é o lado liberal da Arendt, né? Quando o consentimento é voluntário, o poder propicia a liberdade. Quando o consentimento é forçado, torna-se dominação e opressão. Para Arendt, a força opera por meio da violência com a finalidade de eliminar as diferenças sociais. A autoridade
opera pela formação do sentimento comunitário, considerando as diferenças como secundárias. E o poder, quando não se transforma em dominação, opera no sentido de legitimar as diferenças sociais e individuais. Não são menos importantes as análises de Michel Foucault, a quem nós devemos, aliás, o surgimento das palavras neoliberal para designar a economia e a política, a expressão empresário de si mesmo para designar a nova imagem dos indivíduos, e as duas formas do poder que ele analisou, o poder disciplinar e o biopoder. Então, contrapondo-se à ideia weberiana e marxista de que o poder é essencialmente repressivo, Foucault prefere tomá-lo sob um outro ângulo. Analisando as mudanças no sistema penal e no sistema carcerário nos meados do século XIX, Foucault se refere ao poder como produtor de corpos dóceis. Né? O poder se torna uma disciplina sobre os corpos e se espalha depois pelo todo da sociedade, penetrando em todas as instituições sociais, criando corpos dóceis para o trabalho. Ele se torna aquilo que Foucault denomina o poder disciplinar. Mais tarde, em cursos que ele ministrou no Collège de France, Foucault recorda a diferença que havia sido estabelecida por Aristóteles entre a vida natural e a vida boa ou a vida ético-política. E ele analisa o interesse do poder, desde o século XIX, pelo controle sobre a vida natural dos homens. Não sobre a vida política e social, mas sobre a vida natural, isto é, biológica, dos seres humanos. Esse interesse, diz ele, é atestado pelo surgimento da demografia e das questões de higiene e saúde pública. E isso ele define agora como biopoder. Um poder que se exerce sobre a vida dos indivíduos e das sociedades. Na opinião de Foucault, o racismo, a ideia nazista da eugenia racial e a ideia do campo de concentração como solução final seriam as expressões mais claras e mais diretamente visíveis dessa mudança sofrida pelo poder, ao passar de poder disciplinar a um biopoder. Foucault se dedica à análise sobre o fim da ideia da soberania como definição do poder. E ele salienta, entretanto, um aspecto da soberania que vai desembocar no biopoder nosso contemporâneo. Ele vai lembrar que, desde o século XVI, com Jean Bodin, a soberania, nós acabamos de ver isso, não é? Se define pelo poder de fazer, promulgar e executar a lei. E o poder de vida e morte sobre os cidadãos. Né? É essa ideia de soberania que vai reaparecer na definição weberiana do poder. Nós vamos ver depois, no curso, nós vamos ver isso com mais detalhes. Né? Mas é isso que aparece na definição weberiana do poder. Ora, diz Foucault, é evidente que o poder soberano não tem poder de dar a vida, mas apenas de tirá-la. Em outras palavras, a soberania é o poder de fazer morrer ou deixar viver. A peculiaridade do biopoder está em ultrapassar o limite imposto à soberania, pois por meio da demografia, da higiene e da saúde públicas, da identidade individual definida pela nacionalidade e naturalidade, o poder, e hoje pelo DNH, né? Pelo DNA, o poder se exerce sobre a vida e sobre o dar a vida. Foucault introduz, assim,
a ideia da biopolítica e as implicações crescentes da vida natural dos seres humanos nos cálculos e mecanismos do poder. E ele lembra que não é por acaso que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, como o primeiro direito é o direito à vida. Essas instigantes e ricas análises de Foucault sobre a sociedade da vigilância e do controle antecipam aquilo que, ao iniciar, eu denominei o Digital Party, ou Partido Digital, que realiza isso com extrema perfeição. Sob um aspecto, as análises de Foucault retomam uma perspectiva clássica a respeito da política, isto é, a não identificação da política com o aparelho estatal. Ao pensar o poder como uma ação e uma operação que se espalham capilarmente em todas as instituições sociais, Foucault pensa a soberania, mas não o Estado. E ele reencontra, desse ponto de vista, Claude Lefort, que se opõe ao ponto de vista da ciência política, a qual localiza a política não na sociedade, mas no Estado. De fato, esses filósofos consideram a política como espaço público, no qual são deliberadas e decididas as ações concernentes à coletividade. De maneira que a política determina as formas da sociabilidade e das sociedades, segundo nelas se definam a forma do poder e o exercício do governo. Essa perspectiva desses filósofos se opõe à da ciência política. A ciência política admite a existência de uma esfera política e de fatos políticos que se distinguem de todas as outras esferas e fatos sociais. Ou seja, ela concebe a política não como um acontecimento e uma prática social, mas como ela pensa a política a partir do Estado e das instituições estatais, da forma dos governos, da existência de partidos políticos e da presença ou ausência de eleições. Ela toma, portanto, a política como um fato circunscrito ao Estado, e não como um modo de existência sócio-histórica. E, por isso, ela não pode pensar, ou não suporta pensar, a ideia e a prática das revoluções, sobre as quais eu espero falar longamente durante o nosso curso. Ao contrário da ciência política, Lefort, à maneira dos clássicos, considera as formações sociais como instituídas pela ação política, ou seja, a política é uma forma de sociabilidade ou uma formação social. Assim, a política, nascida das ações sociais, é, por seu turno, criação de instituições sociais múltiplas, nas quais uma sociedade se representa a si mesma, se reconhece e se oculta de si mesmo, se efetua e trabalha sobre si mesma, transformando-se temporalmente. Ou seja, a política não é só instituição do social, mas é também ação histórica. Como ação histórica, a sua realização mais concreta é a democracia. Ou, como diz o Lefort, a invenção democrática. Ora, no caso do Brasil, como nós veremos, a divisão social das classes revela que a nossa sociedade, na divisão entre os grandes e o povo, ou entre os trabalhadores e os detentores do capital, que essas divisões originárias, né, na nossa sociedade aparece como a divisão entre a carência absoluta das classes populares e o privilégio absoluto da classe dominante. Ora, o que isso quer dizer? Carências são sempre algo particular e específico. Um grupo tem carência de hospital e transporte, outro de
hospital, transporte e escola. Outro de transporte e esgoto. Outro de... e assim por diante. No caso do Brasil, as classes populares acabam tendo carência de tudo. Mas a marca da carência é que ela é determinada. Um privilégio é sempre particular. Um privilégio que pudesse se universalizar, que valesse para todos, deixaria de ser privilégio. Então, o Brasil está dividido socialmente entre a carência e o privilégio, isto é, entre a particularidade das necessidades e a particularidade das posses e do privilégio. O que não há entre nós? O que é tão difícil para nós? Aquilo que vai em direção à universalidade, isto é, os direitos. Os direitos diferem das carências e diferem dos privilégios porque eles são universais, os mesmos para todos. E eles são o coração da democracia, o cerne da democracia. Mais do que isso. Quando se há uma carência de escola, água, eletricidade, transporte, do que se tem carência? Mas se tem carência de condições dignas e decentes de vida. Quando há carência de moradia, quando há carência de alimentação, quando há carência de esgotos, o que é essa carência? O que essa carência significa? Mas essa carência significa que não há condições dignas e decentes de vida. Dessa perspectiva, os movimentos que lutam contra as carências indicam que uma carência pressupõe, na verdade, uma luta por um direito. No caso do privilégio, o privilégio não pressupõe direitos a conquistar. Um privilégio se opõe a direitos. E, portanto, no Brasil, a democracia é sempre tão difícil, porque ela é um desafio contínuo de trabalho da nossa divisão originária. Né? E o fato, nós veremos, eu pretendo examinar isso no curso, as formas da violência no Brasil. Né? Bom, eu espero, então, que, diante dos desafios e problemas do nosso tempo, e em particular do Brasil, vocês concordem que é importante pensar sobre a política e sobre a democracia. E eu espero tê-los, de alguma maneira, interessado nessa discussão num longo prazo, de uma maneira mais detalhada e mais detida. Estou muito feliz de ter estado com vocês. Eu os abraço com muito carinho e espero que a gente se reveja brevemente, se interessarem e acreditarem que é importante pensar sobre a política e a democracia. Muito obrigada. Está aqui. Bom, professora, nós agradecemos muito, sabemos que do seu tempo, nós vamos dar digamos, vamos deixar a senhora descansar, né? E eu vou agora falar com as pessoas, eu prometi um super desconto para a senhora, prometi aqui para a inauguração, como eu disse, né, para as pessoas que estavam aqui no início, né, essa sua vocação de professora, né, que está preocupada não com, enfim, está preocupada é passar conhecimento para que as pessoas possam, de fato, ter uma vida melhor, né? Então, eu vou deixar a senhora descansar, eu agradeço bastante, vou pedir para as pessoas ficarem aqui, só porque eu vou passar, então, o cupom só, né? Vou me despedir de todos. Então, professora, boa noite, muito obrigado, né? E bom descanso. Obrigada. Você me tira. Muito bom.